Você já teve a sensação de que o destino estava brincando com você? De que uma simples decisão poderia mudar tudo na sua vida? Pois é, Roberto Almeida nunca imaginou que um dia sua desconfiança o levaria a uma revelação que mudaria sua família para sempre. Roberto sempre foi um homem de negócios focado e exigente. Ele construiu seu império com trabalho duro e disciplina. Mas, quando soube que seu filho, Caio, estava namorando uma mulher que ele sequer conhecia, acendeu um alerta vermelho. Quem era ela? O que ela queria? Ele precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Movido pela curiosidade e pela necessidade de proteger o filho, ele decidiu segui-lo. Foi aí que tudo começou. Mas o que ele encontrou naquele bairro simples e distante da sua realidade foi algo que ele nunca esperava. Uma mulher misteriosa, um menino com um sorriso familiar e uma conexão com o passado que ele preferia esquecer. Quem era aquela mulher? E por que a presença dela fez Roberto sentir um frio na espinha? O que parecia ser apenas um instinto protetor se transformou em uma investigação pessoal, e em uma confusão que abalaria sua vida por completo. Mas o pior ainda estava por vir. Porque, no fundo, Roberto não fazia ideia de que, ao tentar proteger o filho, ele acabaria confrontando o próprio passado. E, no fim das contas, será que ele estava preparado para a verdade? Fique comigo até o final desta história, porque essa reviravolta vai deixar você sem palavras. Roberto Almeida não era um homem que gostava de surpresas. Ele sempre acreditou que, no mundo dos negócios e na vida, tudo deveria ser planejado nos mínimos detalhes. Talvez por isso ele tivesse construído um império do zero e se tornado um dos empresários mais respeitados do país. Mas, quando Caio, seu único filho, anunciou que estava namorando sério, Roberto percebeu que essa era uma novidade que ele não estava pronto para lidar. Quem é essa mulher? Essa pergunta não saía de sua cabeça. Caio era jovem, bem-sucedido e herdaria um império. Isso fazia dele um alvo perfeito para pessoas interesseiras. Roberto já tinha visto histórias parecidas antes, mulheres que se aproximavam de homens ricos apenas para conseguir dinheiro, status ou vantagens. E o que mais o incomodava era que ele nunca tinha ouvido falar de Mariana Souza antes. Nos jantares de família, Caio sempre falava sobre trabalho, amigos, viagens. Mas nunca sobre namoros. E agora, de repente, aparecia com um relacionamento sério? Algo não estava certo. Ele tentou perguntar discretamente sobre a moça, mas Caio apenas dizia: "Pai, você vai conhecê-la no momento certo." O problema é que Roberto não era do tipo que esperava. Ele não chegou onde chegou confiando nas palavras dos outros. E foi assim que ele tomou uma decisão drástica. Naquela noite, quando viu Caio sair do prédio da empresa em direção ao carro, resolveu segui-lo. Não era um plano bem elaborado, mas a curiosidade falou mais alto. Ele queria ver com os próprios olhos quem era essa mulher que havia conquistado seu filho. Mas o que ele encontrou? Isso, nem em seus piores pesadelos, ele poderia imaginar. Roberto seguiu Caio pelas ruas movimentadas da cidade. O filho dirigia sem pressa, como se não tivesse nada a esconder. Mas, para Roberto, cada quilômetro percorrido aumentava sua ansiedade. Os prédios sofisticados do centro foram ficando para trás, e, aos poucos, o cenário mudou. As ruas largas e arborizadas deram lugar a avenidas mais simples, com casas pequenas e estabelecimentos modestos. O que ele está fazendo aqui? Roberto se perguntou, franzindo a testa. Ele nunca imaginou que Caio pudesse se envolver com alguém que morava em um bairro tão diferente da realidade em que ele cresceu. O carro do filho finalmente parou em frente a uma casa modesta, mas bem cuidada. Roberto, mantendo distância, observou enquanto Caio saía do veículo e batia na porta com um sorriso no rosto. A porta se abriu. E, naquele instante, o mundo de Roberto congelou. Uma mulher apareceu no batente, com um olhar surpreso ao ver Caio. Ela tinha um rosto familiar, um rosto que Roberto conhecia muito bem, porque fazia parte do seu passado. Mariana Souza. O coração de Roberto disparou. Ele piscou algumas vezes, tentando ter certeza de que não estava vendo coisas. Mas não havia engano. Era ela. O passado que ele tentou esquecer estava bem ali, diante dele. E a surpresa não parou por aí. Atrás de Mariana, um menino de aproximadamente 10 anos apareceu. Ele olhou para Caio com um sorriso animado e, logo em seguida, fitou a rua por um breve momento. Seus olhos se encontraram com os de Roberto. E naquele olhar, Roberto viu algo perturbador, uma semelhança impossível de ignorar. O garoto parecia, com ele. O chão sumiu sob seus pés. O que aquilo significava? Mariana percebeu o desconforto e se apressou em fechar a porta, como se quisesse esconder algo. Mas Roberto já havia visto o suficiente. O que Caio fazia ali? Como ele conhecia Mariana? E, acima de tudo,
Aquele menino era quem Roberto temia que fosse? Naquele instante, ele soube que sua investigação havia acabado de se transformar em algo muito maior do que ele jamais poderia prever. Roberto voltou para casa com a mente em turbilhão. Ele sentou-se em sua poltrona favorita, mas pela primeira vez em anos, não conseguiu relaxar. O encontro inesperado com Mariana e aquele garoto o assombravam. Não pode ser. Isso não faz sentido. Mas fazia. As contas começaram a se encaixar na cabeça de Roberto como um quebra-cabeça. A época em que conheceu Mariana. O jeito do menino. O olhar dele. E então veio a dúvida mais assustadora de todas: será que aquele garoto era seu filho? Ele precisava de respostas. Mas não podia simplesmente aparecer na casa de Mariana e fazer perguntas diretas. Isso geraria desconfiança e criaria um problema ainda maior. Então, ele decidiu esperar. No dia seguinte, durante um jantar com Caio, tentou arrancar algumas informações. Então, filho, me conta, quem é essa Mariana Souza? Caio sorriu. Pai, eu já falei, você vai conhecê-la na hora certa. A resposta fez Roberto se contorcer de frustração. Mas então Caio acrescentou algo que fez sua espinha gelar. Eu nunca conheci alguém tão forte quanto ela. Sabe, a história dela é incrível. Ela cria o filho sozinha, trabalha muito. Tenho certeza de que você vai gostar dela. Roberto sentiu um nó no estômago. Filho. O garoto era mesmo filho de Mariana. Mas e se fosse dele também? Precisava encontrar Mariana. Precisava olhar nos olhos dela e descobrir a verdade. Mas, antes que tivesse a chance de agir, o destino lhe pregou uma nova peça. No dia seguinte, ao entrar na empresa, ele percebeu algo estranho. Uma nova funcionária havia sido contratada para a limpeza do escritório. E, para seu choque, a nova faxineira era ninguém menos que Mariana Souza. O passado não estava apenas voltando. Ele estava trabalhando para ele. Roberto ficou paralisado por um instante. Ali, no meio do escritório, Mariana estava com um uniforme simples de faxineira, um carrinho de limpeza ao lado e um olhar determinado. Ela não parecia ter notado sua presença ainda, mas ele sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A última vez que estiveram frente a frente foi há mais de 10 anos, e agora o destino os colocava ali, no mesmo espaço, como se quisesse que todos os segredos fossem revelados. Mas como isso era possível? Como Mariana, que sempre foi uma mulher batalhadora e orgulhosa, estava ali, limpando o escritório de sua empresa. Seu coração bateu forte quando percebeu que isso só podia significar uma coisa: dificuldades. Ele precisava descobrir o que estava acontecendo. Mas não podia agir impulsivamente. Então, observou. Mariana trabalhava em silêncio, mantendo a postura firme. Diferente dos outros funcionários que olhavam para os lados antes de fazer qualquer coisa, ela parecia não se importar com quem estivesse ali. Apenas fazia seu trabalho. Mas havia algo mais. Algo no olhar dela que mostrava cansaço, e ao mesmo tempo, força. Roberto não conseguia parar de pensar em todas as perguntas que vinham à sua mente. O garoto, as coincidências, a vida que ela levava agora. Então, como se o destino decidisse empurrá-lo para a verdade, Mariana ergueu os olhos e os dois se encararam. Por um breve segundo, tudo ao redor desapareceu. Ela não demonstrou surpresa. Nem mesmo desconforto. Apenas manteve o olhar firme, como se já soubesse que, cedo ou tarde, aquilo aconteceria. Roberto abriu a boca para falar algo, mas as palavras não saíram. Mariana, por outro lado, apenas sorriu de canto, como se tivesse algo a dizer. E, sem aviso, disparou a frase que mudaria tudo. Trabalhei como faxineira por um mês no seu escritório. Mas então... Ela fez uma pausa. E, naquele momento, Roberto soube que a verdade estava prestes a explodir em sua cara. O coração de Roberto disparou. Ele sentia que cada segundo de silêncio entre ele e Mariana esticava o tempo de forma insuportável. Seu olhar se fixou no dela, buscando respostas antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Trabalhei como faxineira por um mês no seu escritório. Mas então... A frase pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Roberto engoliu em seco. Ele nunca se sentiu intimidado por ninguém, mas havia algo em Mariana, naquela postura firme e na forma como ela o encarava, que o fazia sentir pequeno. Mas então, o quê? Ele finalmente conseguiu perguntar, tentando manter a compostura. Mariana cruzou os braços e deu um suspiro. Mas então eu descobri que nada mudou. Roberto franziu a testa. Nada mudou. Ela assentiu. Nada mudou, Roberto. Você continua vivendo no seu mundo, ignorando o que acontece à sua volta. Continua achando que pode controlar tudo e todos, que dinheiro resolve qualquer coisa. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. Não estou entendendo onde quer chegar.
Mariana deu um passo à frente, aproximando-se dele. Eu trabalhei aqui. Ninguém sabia quem eu era. Ninguém me reconheceu. E sabe o que eu vi? Vi funcionários sendo tratados como peças descartáveis, vi gente exausta com medo de perder o emprego, vi pessoas que davam tudo pela empresa, mas que, no final do dia, não significavam nada para os donos. Roberto ficou em silêncio. Ele sempre se orgulhou de ser um homem de negócios eficiente, mas nunca se preocupou em ver o lado humano da empresa. Mariana percebeu a reação dele e continuou. E sabe o que mais vi, Roberto? Ele respirou fundo, preparando-se para o golpe final. Vi você. Todos os dias. Passando pelos corredores sem olhar ninguém nos olhos, sem notar quem estava ao seu redor. E enquanto eu limpava esses corredores, percebi algo que nunca tinha percebido antes. Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O quê? Sua voz saiu mais baixa do que ele queria. Mariana sorriu de canto. Que, apesar de todo esse poder, toda essa riqueza, você está sozinho. O silêncio entre eles foi avassalador. Roberto nunca tinha ouvido palavras que o atingissem tão profundamente. Mas então, Mariana deu um passo para trás e soltou a última peça da verdade. E, antes que pergunte, sim. O Kevin é seu filho. Roberto sentiu o mundo desabar. Ele tentou falar algo, mas a única coisa que conseguiu fazer foi encarar Mariana em choque absoluto. O filho que ele nunca soube que existia, estava ali. A verdade finalmente tinha sido revelada. Mas será que ele estava pronto para lidar com ela? O escritório sumiu ao redor de Roberto. O mundo, que antes parecia tão sólido e previsível, virou fumaça diante da revelação de Mariana. Kevin, meu filho? As palavras ecoavam em sua mente como um trovão. O silêncio entre os dois era quase insuportável. Mariana o observava, os braços cruzados, esperando alguma reação. Mas Roberto simplesmente não conseguia processar tudo de uma vez. Ele fechou os olhos por um instante, tentando se lembrar. O passado veio como um turbilhão. Mariana. Eles dois juntos. Ele era jovem, ambicioso. Já começava a construir seu império. Mariana apareceu como um furacão na vida dele. Linda, inteligente, cheia de vida. Foram meses intensos. Mas, no fim, ele escolheu sua carreira. O futuro que queria não incluía distrações. Ele se lembrou do término. Não houve brigas, não houve discussões. Ele apenas seguiu em frente. Como sempre fez. Mas, ao que parecia, ele deixou muito mais para trás do que imaginava. Por que você nunca me disse? Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Mariana soltou uma risada seca. Você acha que eu não tentei? Ela balançou a cabeça, como se estivesse revivendo algo que preferia esquecer. Tentei, Roberto. Mais de uma vez. Mas você já estava ocupado demais, construindo seu império. Nunca atendeu minhas ligações. Nunca retornou minhas mensagens. E quando finalmente consegui te encontrar, você me disse que não tinha tempo para revirar o passado. Roberto sentiu um aperto no peito. Ele não se lembrava disso. Ou talvez não quisesse se lembrar. Então, eu segui em frente. Mariana continuou, sua voz firme. Criei Kevin sozinha. Trabalhei, fiz o que era necessário. E agora estou aqui. Roberto engoliu em seco. Ele sentia um peso esmagador sobre seus ombros. Kevin era seu filho. E ele perdeu 10 anos da vida do garoto. Ele sabe? Perguntou, hesitante. Mariana o olhou nos olhos. Não. Roberto sentiu algo dentro dele quebrar. O menino não sabia que ele era seu pai. E agora, restava uma única pergunta. O que ele faria com essa verdade? Roberto sentiu o peso daquela palavra ecoar no ar. Não. Kevin não sabia. Por um momento, ele não soube como reagir. O homem que sempre teve controle sobre tudo em sua vida agora se via perdido, sem saber qual seria o próximo passo. Como alguém que sempre tomou decisões baseadas em números e lógica poderia consertar um erro tão profundo, tão humano? Ele olhou para Mariana. Ela estava firme, sem medo, sem hesitação. Era como se já tivesse passado por aquele momento muitas vezes antes, preparada para qualquer reação que ele tivesse. Mas Roberto não estava preparado. Ele tem o direito de saber. Sua voz saiu mais baixa do que pretendia, carregada de emoção. Mariana cruzou os braços e suspirou. E por que agora? O que mudou? Roberto ficou em silêncio. O que tinha mudado? A verdade sempre esteve ali, mas ele nunca quis enxergá-la. Nunca quis olhar para trás e encarar as consequências de suas decisões. Mas agora ele não podia mais fugir. Porque eu quero conhecê-lo. Ele finalmente respondeu. O olhar de Mariana vacilou por um instante. Não é tão simples assim, Roberto. Ele sabia que não era. Kevin cresceu sem um pai. Aprendeu a andar, falar, ler, se machucar e se curar sem a presença dele.
Como ele poderia simplesmente aparecer agora e dizer: oi, eu sou seu pai? E o que você sugere? Roberto perguntou, a voz mais firme agora. Mariana respirou fundo antes de responder. Se você realmente quer isso, então precisa começar do jeito certo. Sem pressa. Sem exigir nada. Se aproxime dele com calma. Conheça-o primeiro. Se for para ele descobrir a verdade, que seja da forma menos dolorosa possível. Roberto assentiu. Pela primeira vez em anos, ele estava pronto para ouvir, para aprender. E se ele não me aceitar? Mariana sorriu de canto. Aí você vai ter que lidar com isso. Mas, pela primeira vez na vida, talvez valha a pena lutar por algo que o dinheiro não pode comprar. Roberto sentiu um nó na garganta. Ele passará a vida inteira construindo impérios, mas nunca percebeu o que realmente importava. Agora, ele teria que provar, para si mesmo e para Kevin, que ainda havia tempo para mudar. E a maior batalha de sua vida estava prestes a começar. Os dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Roberto. Pela primeira vez, ele não sabia como agir. Sempre foi um homem de decisões rápidas, estratégias certeiras e execução impecável. Mas agora, ele estava diante de algo que não poderia ser resolvido com números ou contratos. Mariana manteve sua posição firme. Se ele queria conhecer Kevin, teria que fazer isso do jeito certo, com paciência. E assim começou o que parecia um jogo de xadrez emocional. Mariana trouxe Kevin ao escritório algumas vezes, sem mencionar nada sobre Roberto. O menino, esperto e curioso, observava tudo ao redor, encantado com o luxo do ambiente. Na primeira vez que se viram, Roberto sentiu um aperto no peito. Kevin tinha os traços da mãe, mas, ao mesmo tempo, algo nele parecia absurdamente familiar. Os olhos? O jeito de franzir a testa? O menino estava bem ali, ao alcance das mãos, mas ao mesmo tempo, parecia um universo distante. O primeiro contato foi tímido. Oi, disse Kevin, olhando para ele com um misto de curiosidade e desconfiança. Oi, garoto, respondeu Roberto, sem saber o que mais dizer. Mariana apenas observava de longe. Nos encontros seguintes, a conversa foi fluindo aos poucos. Roberto descobriu que Kevin era apaixonado por futebol e tinha um talento natural para desenhar. O menino, por sua vez, começou a confiar naquele homem misterioso que sua mãe insistia em levar para os encontros. Mas ainda havia algo não dito. Kevin não sabia quem Roberto realmente era. E Roberto temia o dia em que teria que contar. Você acha que ele vai me odiar? Perguntou Roberto para Mariana certa noite, enquanto a observava organizar alguns papéis. Ela suspirou. Ele vai precisar de tempo. Mas se você quer ser parte da vida dele, precisa estar pronto para aceitar qualquer resposta. E pela primeira vez na vida, Roberto se viu sem garantias. Ele estava prestes a apostar em algo que nunca teve certeza antes, o amor de um filho que nunca conheceu. E o momento da verdade se aproximava. O momento inevitável chegou mais rápido do que Roberto esperava. Era um fim de tarde comum quando Mariana o chamou para um café em sua casa. Kevin estava lá, distraído com seus desenhos, sem saber que sua vida estava prestes a mudar. Roberto sentiu um nó no estômago. Nunca teve medo de nada, nunca hesitou em tomar uma decisão importante. Mas ali, diante de um menino de 10 anos que não fazia ideia de quem ele era, Roberto sentiu medo. Mariana respirou fundo antes de começar. Kevin, tem algo muito importante que preciso te contar. O menino ergueu os olhos, curioso. Sabe o Roberto, aquele que você conheceu no escritório? Ele é mais do que um amigo. Kevin franziu a testa. Ele é seu pai. Silêncio. O tempo pareceu parar. Kevin ficou paralisado por um instante, os olhos se arregalaram e, depois de alguns segundos, ele riu, achando que era uma brincadeira. Mas Mariana permaneceu séria. Mãe, isso não faz sentido, a voz dele vacilou. Roberto se adiantou, sentindo o coração acelerado. Eu não sabia, Kevin. Nunca soube da sua existência até agora. Se eu soubesse, nunca teria te deixado sozinho. Kevin olhou para a mãe, buscando uma explicação. É verdade. Mariana assentiu, com os olhos marejados. O menino se levantou, afastando-se de Roberto. A mistura de emoções em seu rosto era evidente: confusão, raiva, tristeza. Por que você nunca esteve aqui antes? Sua voz saiu embargada. Roberto sentiu o golpe. Ele queria explicar, queria dizer que tudo aquilo também era um choque para ele, mas percebeu que palavras não seriam suficientes. Eu sei que não posso mudar o passado, Kevin. Mas estou aqui agora. E quero ser parte da sua vida, se você deixar. Kevin ficou quieto por alguns instantes. Depois, saiu correndo para o quarto, batendo a porta atrás de si. O coração de Roberto apertou. Ele não sabia o que esperava, mas a rejeição doía.
Mariana colocou a mão em seu ombro. Dê tempo a ele. E pela primeira vez na vida, Roberto percebeu que não podia controlar o resultado daquela situação. Tudo o que podia fazer era esperar. Mas será que Kevin o aceitaria? Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio e expectativa. Roberto queria ver Kevin, queria tentar novamente, mas sabia que precisava respeitar o tempo do menino. Mariana tentava manter um equilíbrio. Dava espaço ao filho, mas também sutilmente incentivava que ele desse uma chance ao pai. No fundo, ela sabia que Kevin sempre quis ter uma figura paterna, mesmo que nunca tivesse falado isso em voz alta. Até que, uma semana depois, algo inesperado aconteceu. Roberto estava no escritório, tentando se distrair com reuniões e contratos, quando recebeu uma mensagem de Mariana. Kevin quer te ver. Pode vir jantar aqui hoje. Seu coração disparou. Ele não pensou duas vezes. Chegou à casa de Mariana no horário combinado, ansioso. Quando entrou, viu Kevin sentado à mesa, mexendo na comida sem levantar os olhos. O silêncio era quase palpável. Oi, Kevin. Roberto quebrou o gelo, tentando parecer mais calmo do que realmente estava. O menino suspirou, finalmente olhando para ele. Eu ainda não sei se gosto de você. Aquilo doeu, mas Roberto apenas assentiu. Tudo bem. Eu só quero a chance de te conhecer. Kevin ficou em silêncio por alguns segundos, depois puxou algo do lado da cadeira. Um caderno de desenho. Você sabe desenhar? Roberto riu pela primeira vez em dias. Não muito bem, mas posso tentar. Kevin empurrou o caderno para ele e entregou um lápis. Então desenha um dinossauro. Roberto pegou o lápis e começou a desenhar. Seus traços eram desajeitados, e Kevin logo soltou uma risada ao ver o resultado desastroso. Isso aí parece um frango mutante. E, naquele momento, a tensão se desfez. Eles passaram a noite conversando, rindo e desenhando. Kevin ainda não chamava Roberto de pai, ainda mantinha uma certa distância emocional, mas havia um início. Um primeiro passo. E Roberto soube, naquele instante, que faria de tudo para conquistar o filho. Epílogo. Os meses passaram, e a relação entre pai e filho foi se fortalecendo. Aos poucos, Kevin deixou de vê-lo como um estranho e começou a aceitá-lo. Roberto não era perfeito, e Kevin ainda guardava mágoas do tempo perdido. Mas havia algo que nenhum dos dois podia negar: eles estavam tentando. E, às vezes, isso era o suficiente. Na festa de aniversário de Kevin, Roberto chegou com um presente especial. Não era algo caro ou extravagante. Era um desenho. Um dinossauro. Dessa vez, desenhado com mais cuidado, mais esforço. Kevin pegou o papel e olhou para ele por alguns segundos antes de rir. Ainda parece um frango mutante. E, pela primeira vez, ele abraçou Roberto. Porque algumas histórias não terminam com um final perfeito. Elas apenas recomeçam.